Colegas peritos, este é mais um informe da ANNP, desta feita com o secretário de Previdência, Leonardo Rolim, que vai nos discorrer sobre a nova Previdência. Nesse sentido, eu gostaria de convidar o secretário para vir, por gentileza, explicar de maneira sucinta como funcionará a nova Previdência para o servidor público federal, bem como a regra de transição, com foco, obviamente, na carreira da perícia médica e dos supervisores médicos periciais. Obrigado, Argolo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, parabenizar a ANNP pela iniciativa, e não só por essa, mas por diversas outras iniciativas que mostram que a associação é uma associação diferenciada, que tem um foco em proteger os seus associados, mas um foco maior no interesse público do Brasil e de toda a população brasileira. E isso é muito importante e um exemplo para outras associações de servidores públicos. Bom, falando especificamente sobre a nova Previdência não é formada apenas pela PEC, pela Proposta de Emenda à Constituição, mas nós temos 4 pontos, 4 projetos que se complementam. O primeiro é a Medida Provisória de Combate às Fraudes, a MP 871, que trata de diversos temas, e, inclusive, nessa medida provisória, os médicos peritos federais são fundamentais para o resultado que a gente espera. Um resultado que é para o Brasil, para a sociedade brasileira, que está focado no combate às fraudes em diversas modalidades. O segundo, sim, é a PEC, que a gente vai discutir aqui. O terceiro é o combate à melhoria da cobrança da dívida previdenciária, que é um projeto de lei que deve ser encaminhado nos próximos dias ao Congresso Nacional. E o quarto é a mudança no sistema de proteção social dos militares. Um dos princípios da nova Previdência é que todos participam do esforço para equilíbrio da Previdência, ou seja, ninguém fica de fora. E o outro é que quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Então, ninguém ficou de fora. Político não ficou de fora, juiz também não, promotor também não, militar também não. Todos participam. Essa é uma preocupação básica da nova Previdência. A outra é ser justa, ou seja, é buscar que cada um receba de acordo com o que contribui. Quem ganha mais, contribui mais. Então, daí que nós buscamos fazer uma PEC bastante ampla, procurando atender todas as peculiaridades da Previdência. Dentre essas peculiaridades está o caso dos médicos. É uma das áreas em que há aposentadoria especial. Então, era uma reclamação dos servidores públicos que têm direitos a aposentadorias especiais que nunca foram regulamentadas. Então, na nova Previdência, nós já estamos regulamentando, ainda que de forma transitória, todas as aposentadorias especiais. Outra característica da nova Previdência, que também era um anseio antigo, é buscar equacionar a Previdência do servidor público. Então, criamos uma série de mecanismos para garantir que a Previdência do servidor público seja equacionada, e com isso a gente tem uma segurança que no futuro vamos receber os nossos benefícios. Para isso, precisamos dar uma contribuição adicional, conforme está previsto, e depois nós vamos detalhar um pouco melhor. Então, há um custo, mas um custo que vale porque nós vamos ter uma segurança de ter a nossa Previdência. Além dessa segurança de ter a nova Previdência, a gente vai ter um país mais sustentável. Eu não tenho nenhuma dúvida que, com a aprovação da PEC, o Brasil vai atrair mais investimentos, nós vamos ter mais empregos, as contas públicas vão melhorar. Com contas públicas melhores, o Estado vai ter melhores condições também
para atender às demandas dos servidores públicos. Então, resumidamente, nós estamos muito otimistas em relação à nova Previdência, procuramos fazer um projeto justo, coerente e amplo. Né? É óbvio que agora a gente tem um processo difícil de negociação no Congresso e esperamos que o mais rápido possível a nova Previdência seja aprovada e a gente consiga, então, dar o passo seguinte, que é a implementação das medidas. Então, Argolo, Francisco, estou aberto a receber as perguntas e respondê-las na medida do possível. Muito obrigado. Obrigado, secretário, por sua vinda, né? Para poder ajudar a esclarecer a categoria num tema tão importante quanto esse, que nos atinge diretamente também, né? Nós selecionamos aqui algumas perguntas em bloco que representam quase a totalidade das perguntas que os associados têm feito à associação desde que começou de verdade essa discussão da nova Previdência, né? Então, vamos passar para a primeira, que eu acredito que seja razoavelmente simples. Secretário, para o perito médico federal, já em abono de permanência, a gente estimula que deve ter uns 600 atualmente nesse processo, que estão em abono de permanência. Haverá alguma mudança com a nova Previdência para esse perito que já está em abono de permanência? Ele precisa correr para se aposentar mais cedo ou ele não terá nenhum direito alterado? Bom, em relação a quem está em abono de permanência, pode ficar tranquilo, a PEC não mexe com o direito adquirido. Quem está em abono de permanência já tem o direito adquirido, não tem nenhuma necessidade de se apressar para se aposentar. Secretário Rolim, o perito médico federal que ingressou na carreira após 2005 e não tem ou teve nenhum vínculo público anterior, como ficará a situação dele em caso de aprovação da nova Previdência? Bom, esse servidor ele já não tem direito à integralidade e paridade. Ele está na regra definitiva. Então, pela nova Previdência, ele vai ter direito a uma regra de transição, né, que é a regra de pontos, que é uma regra que começa com 86,96 e termina com 105, né, para o homem, 100 para a mulher. Então, ele vai entrar nessa regra de pontos, ele, não estando na Previdência complementar, ele continua submetido ao teto, né, que é a remuneração do ministro do Supremo, e além da questão de atingir os pontos, a regra de cálculo do benefício dele vai ser a nova regra, que é 60% mais 20% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos. Como o mínimo que ele vai ter, no caso, vai ser provavelmente 35 anos, ele deve chegar no mínimo a 90%. Provavelmente com 40 anos ele já garante 100%. Secretário, o perito médico federal possui um vínculo no INSS, um vínculo como servidor estadual com acúmulo aprovado e contribui também como autônomo, como médico autônomo junto ao regime geral da Previdência Social. Ele poderá, cumprida a carência de cada caso, receber essas 3 aposentadorias? E, em caso de óbito, como ficaria a questão da pensão para a viúva e filhos? Bom, sim, ele pode ter as 3 aposentadorias, não está sendo mexida nessa possibilidade do médico ter 2 vínculos públicos e um vínculo privado. Então, nada muda em relação à aposentadoria. Em relação à pensão, então, a regra de pensão, pela nova Previdência, muda. Então, ela vai ser 60%, mais 10% por cada dependente. Então, se ele deixa só a viúva, ela vai receber 60% de cada uma das aposentadorias dele. Se ela também tiver a aposentadoria dela, vai haver um corte nas pensões, mas ela vai receber cada pensão. Ela vai ter um redutor se ela também tiver a aposentadoria dela. Secretário, o perito médico federal que tomou posse no INSS em 2005, mas já era servidor público de outro ente da União, estados ou município, quando seu ingresso no INSS. Ele será enquadrado nas regras anteriores a 2003
ou nas regras após a Emenda Constitucional 41 de 2003? Nesse caso, ele é enquadrado na regra anterior, porque o que importa é o ingresso no serviço público. Então, portanto, ele continua tendo direito à integralidade e paridade, porém, na regra da nova Previdência, aos 65 anos se homem, 62 se mulher. E agora um outro caso. O perito médico federal que tomou posse no INSS em 2006, ele averbou no INSS períodos antigos trabalhados em outros entes públicos, anteriores a 2003, mas ele não tinha nenhum vínculo público ativo quando ingressou no INSS. Ou seja, ele tem tempo de serviço público antes de 98 e 2003, mas ele exonerou, pediu demissão, ele ficou um período após 2003 sem vínculo público e ele voltou a ser um servidor público quando ingressou no INSS em 2006, ou seja, teve um intervalo. Vale a regra anterior ou posterior a 2003? Boa pergunta. Nesse caso, como houve descontinuidade, ele está na regra nova. Ele perdeu o direito à regra anterior, né, no caso da integralidade e paridade. Vamos lá, secretário. A PEC 06/2019, Nova Previdência, tem em seu texto a vedação expressa à conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria, mas reconhece o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos que laboraram por 25 anos em condições nocivas. Como fica a situação dos peritos médicos que eventualmente trabalharam expostos à condição insalubres por menos de 25 anos? Exemplo, um perito médico federal que trabalhou 22 anos. Não haverá regra distinta dos servidores em geral? Então, ele escolhe a modalidade de aposentadoria que for mais vantajosa. Se ele quiser se aposentar pela especial, ele tem que ter 25 anos exposto ao agente nocivo. Se ele consegue o tempo mínimo para se aposentar pela regra normal antes de atingir os 25 anos, ele tem a opção de se aposentar pela regra normal. Então, ele não vai poder converter esse tempo, mas ele pode escolher qual das duas modalidades é mais vantajosa. Secretário, atualmente o perito médico federal ele desconta em faixas progressivas até 27,5% do salário bruto, do salário bruto em imposto de renda, que é em faixas, né? O que dá, na prática, cerca de 18% do desconto bruto do salário no nosso caso. Com a faixa progressiva de desconto previdenciário no regime próprio, que pode chegar até 22%, na prática, a nossa alíquota de desconto subiria de 11% para 16%. Isso vai lá em torno de 1/3 do salário bruto descontado na folha em impostos. Isso não representaria um tipo de confisco? Olha, na nossa avaliação, não. Esse seguramente é um tema que é polêmico, provavelmente vai ser o Supremo que vai definir, né, se é confisco ou não. Nós entendemos que não e temos exemplos na Previdência Complementar em que já são aplicadas alíquotas progressivas maiores. É o caso da FUNCEF, né, dos funcionários da Caixa Econômica, e da Petros, dos funcionários da Petrobras. No caso da FUNCEF, a alíquota máxima é mais de 23%, e a da Petros é mais de 24%. Então, e não foi, nesse caso, nenhum dos dois casos foi considerado confisco. Mas é um tema realmente polêmico. Nós entendemos que é importante para fazer justiça. E também um detalhe que é importante, explicar: quem está na Previdência Complementar, o que importa não é o salário do servidor, né, no caso do perito médico, mas sim o salário de contribuição. Nesse caso de quem está na Previdência Complementar, o salário de contribuição é o teto do INSS, é 5.800, que vai dar uma alíquota efetiva de pouco mais de 11%. Então, secretário, na prática, o servidor vai pagar mais para receber menos, com mais tempo de trabalho. Por que continuar no RPPS nessas condições?
Bom, outra pergunta interessante, né? Primeiro, o servidor não tem como sair do RPPS. O que ele pode fazer é aderir à Previdência Complementar e ficar no RPPS até o teto do INSS e na Previdência Complementar no que exceder esse teto. Então, essa é uma possibilidade, é um direito que todos têm. Inclusive, há um prazo que está, inclusive, próximo de terminar, né, para fazer adesão. É algo, né, que é uma decisão individual, cada um tem que pensar se deve fazer ou não. Mas, independente disso, o importante na nova Previdência é que nós precisamos tornar a nossa Previdência sustentável, para evitar o que a gente já viu ocorrer em alguns estados. Não adianta nada a gente ter uma promessa de um benefício elevado com uma contribuição relativamente baixa e, quando a gente estiver precisando da aposentadoria, a União não ter condição de pagar, vier alguma surpresa de uma redução de benefício no futuro, como aconteceu em Portugal, como aconteceu na Grécia. Então, acho que o mais importante para a gente é ter a certeza que nossa aposentadoria vai ser recebida. Para isso, a gente precisa ter uma previdência equilibrada. Bom, secretário, a última pergunta como, já que já foi falado que o servidor ele pode ou continuar no regime próprio nos moldes atuais, com aquelas regras que vão ser impostas com alíquotas progressivas, ou aderir ao regime de previdência complementar, cujo prazo é até 29 de março, pela lei que foi sancionada agora, semana passada, né? Foi uma ação do Supremo, aí gerou uma medida provisória que foi sancionada em lei. Então, os peritos têm até 29 de março para decidir se vão aderir ao regime de previdência complementar, que seria o quê? Seria, se me corrija se eu estiver errado, você passaria a descontar na sua folha de salário o limite do INSS, 600 e não sei qual é o valor atual, para receber o teto do INSS. E qualquer coisa a mais, você tem que aderir a um regime de previdência complementar, um regime, né, de previdência privada ou complementar, o que no caso seria a pergunta que eu vou fazer aqui. Como se dará o regime de previdência complementar nos casos em que o plano for administrado por entidade aberta de previdência complementar ou fechada não instituída pelo ente federativo? Qual é a diferença entre as espécies de plano fechada doente, fechada que não doente e aberta? Em relação à primeira parte, antes da pergunta, quem aderir, além do teto do INSS, vai receber do RPPS o benefício especial, né, que é um benefício calculado de acordo com o tempo que o servidor tiver, desde a sua admissão no serviço público até na União, até a data da adesão. Então, ele vai ter três partes. Ele vai ter a parte do RPPS até o teto do INSS, o benefício especial e o que ele capitalizar na previdência complementar. Então, é importante fazer essa conta, isso está disponível, os simuladores, para decidir sobre a adesão. Em relação a essa possibilidade de adesão a uma previdência fechada ou aberta, isso aí é mais focado para municípios. A União já tem a FUNPRESP, não tem nenhum sentido a União extinguir a FUNPRESP e aderir a algum outro fundo. A FUNPRESP funciona bem, tem um bom modelo de governança, tem sido muito elogiado, eu acho que não tem nenhum sentido mexer nisso. Porém, a nova Previdência está obrigando todos os municípios que têm regime próprio, que são mais de 2.000 no Brasil, e todos os estados a terem uma previdência complementar tal qual a FUNPRESP. Principalmente para os municípios, é muito difícil criar uma entidade própria. Eles vão ter poucas pessoas e o custo da administração seria muito elevado. Daí a necessidade deles aderirem a outros, o que a gente chama de multipatrocínio. E aí eles podem aderir, por exemplo, à FUNPRESP, quando a FUNPRESP tiver aprovado o projeto de lei que permita adesão, ou a um outro fundo estadual, como, por exemplo, o do Estado de São Paulo, da Bahia, o de Goiás, que estão abertos a receberem essa adesão, ou fazer uma licitação
para a gestão por entidade aberta. Então, repetindo mais uma vez, isso não é algo que deve nos preocupar em relação a nós que somos servidores públicos federais, é mais uma iniciativa para facilitar a previdência complementar dos estados e municípios. Bom, eu queria agradecer a presença do secretário, que se dispôs a estar aqui com uma agenda super concorrida para dar uma palavra para os peritos e ajudar a esclarecer. Já adianto a todos que, em relação ao que o secretário falou, acessem a sua página do CIGEP na internet, aquela mesma página que você checa a prévia e o contra-cheque. Lá tem a calculadora do benefício especial, é um simulador. Essa informação é essencial para você poder discutir se vai ou não aderir ao FUNPRESP, que acho que é a grande pergunta que todos estão fazendo. Veja lá qual é o valor do seu benefício especial e, a partir daí, procure uma consultoria, né, para tomar a sua decisão. A ANMP está fazendo uma série de exposições para ajudar o perito médico a tomar a sua decisão, que é individual, e aguardem que até o final da semana, né, Argolo, deveremos ter já uma nota jurídica para poder ajudar nessa decisão, e o secretário, se pudesse também dar algumas palavras finais, agradecemos. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, sempre é um prazer estar com vocês e, mais uma vez, lembrar que o objetivo da nova Previdência é ter uma previdência sustentável e equilibrada para o Brasil. Não temos nenhuma intenção de prejudicar ninguém, mas fazer com que todos façam um esforço adicional pelo futuro do Brasil. Nós vamos ganhar muito mais com o crescimento que teremos, com a sustentabilidade da Previdência, com a garantia de uma aposentadoria digna no futuro. Obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao secretário, que de pronto atendeu ao nosso convite, se dispôs, imagine o tanto de ocupação que ele não está, mas de pronto ele aceitou a vir dialogar e quebrar os anseios dos peritos médicos federais diante de inúmeros questionamentos. Esperamos ter elucidado a vários. Não podemos, nesse momento inicial, levar a resposta que todos têm seus anseios, suas peculiaridades, mas esperamos, sim, ter contemplado a muitos dos senhores peritos. Muito obrigado a todos, e esse foi mais um informe da ANMP.